Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Beatriz Gonzalez Lagos, sou uma mulher branca, de 46 anos, tenho cabelo castanho, comprido, liso, estou vestida com uma roupa branca, estou em uma sala e atrás de mim há uma parede branca. Venho com muita alegria apresentar o projeto Podcast com Vovó Cici, Memórias da Cultura Afrodiaspórica da Bahia. Este projeto foi contemplado pelo Prêmio Riachão, Projetos de Pequeno Porte, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Neste projeto, apresentaremos em 4 episódios a conversa entre Vovó Cici, Nancy de Souza e Eduardo Henrique Oliveira sobre a cultura afrodiaspórica da Bahia. Vovó Cici é uma exímia contadora de história dos orixás e histórias da Bahia. Ela é bome do terreiro Ileaxé Poganju, filha de Oxalá e Apetebi Ifá, mestra e sábia da cultura afrodiaspórica, mulher letrada, culta e amante da leitura. Ela foi assistente direta do fotógrafo, etnólogo, antropólogo e babalaô Pierre Fatumbi Verger, com quem catalogou mais de 11.000 fotografias. Ela trabalha no Espaço Cultural Pierre Verger com pessoas que realizam pesquisas e como contadora de histórias. Eduardo Henrique Oliveira, babalaô e facundaió, é filho de Oxalá no terreiro Tombeci Neto, em Ilhéus, na Bahia. Mestre do Conselho Religioso da Igbel-Rumilá Atiobatalá Adestina e Facundaió, candomblecista, roteirista de cinema, sociólogo, mestre e doutorando em Sociologia, especialista em estudo das religiões e culturas afrodiaspóricas. Com muita alegria e com muita honra, agora apresentamos o episódio 4, A Viagem de Vovó Cici ao Benim, Conexões Benim-Bahia. Meu nome é Nancy de Souza. As pessoas costumam me chamar de Vovó Cici. Tenho cabelo curto grisalho, uso óculos, sou negra, estou vestida com uma roupa branca, com pontas de orixás no pescoço. Os orixás são Obatalá, Iemanjá e Dada Adiacá. Uso uma argola prateada, estou sentada na frente de uma mesa e atrás de mim há uma parede de cor branca. Bom dia, eu sou Eduardo Oliveira, sociólogo, babalaô e facundaió. Sou um homem negro, de meia idade, 50 anos, uso cavanhaque, tenho cabelo curto, estou vestido com um pullover branco, completamente branco. Estou sentado atrás de mim, há uma parede branca, com um quadro onde Obatalá está desenhado e ele é observado por 2 crianças, são a representação dos meus filhos. Estamos aqui para conversar com Cici de Oxalá nesse projeto de podcast, onde em 4 episódios falaremos um pouco sobre a vida e a experiência dessa grande ancestral da nossa comunidade afro-brasileira. Então, bom dia, Cici, sua bênção, mais uma vez. Hoje temos nosso último episódio, e é um episódio cheio de boas recordações, eu tenho certeza. A nossa ideia é falar hoje sobre sua viagem à África, né? A África que povoa os nossos sonhos, e todos nós que cultuamos orixá consideramos como a nossa casa original. Então vamos falar um pouco dessa sua ida
ao Benin, o antigo Daomé, terra dos Voduns, mas também terra dos Nagôs. Como foi sua viagem ao Benin e por que desse sonho de ir até o Lebanon? Isso é uma das coisas mais marcantes da minha vida. Porque quando meu pai Fatumbi estava entre nós, um dia ele chegou para mim e perguntou: você teria um sonho? Eu disse: meu pai, eu tenho 2. Aí meu pai Fatumbi disse: qual? Eu disse: meu pai, eu tinha vontade de conhecer Cuba e o Benin. Ele virou para mim e disse: e Nigéria? Nigéria não, o Benin. Aí ele disse: e como você faria com a sua filha? A época ela era pequena. Eu disse assim: eu deixaria com a Baraim, que é padrinho dela, avô dela, deixaria com ele e eu iria com o senhor. Aí ele disse assim: tá bom. Ele riu e perguntou antes: mas você iria mesmo comigo? Eu disse: eu iria. Iria mesmo? Sim, senhor. Então, a vida aconteceu normalmente. E tempos depois, realmente, o sonho se realizou. Porque, inclusive, numa das vezes, ele foi, e quando ele volta, ele trouxe um presente. Ele trazia coisas, como o senhor sabe, para todo mundo da África. E aqui tinha 2 pessoas, várias pessoas que falam francês, muitas. Eu me lembro que ele acordou um dia e ele sentou assim e fez assim: lecador, 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 lecador. Eu estava perto dele. Cadô? Lecador é o presente. E ele olhou assim, virou para mim e disse: Cici, olha, como o céu do Benin é igual da Bahia. Eu disse: meu pai, nós não estamos no Benin. Nós estamos na Bahia. Ele fez assim. Comigo que ele estava. Mas pensamos que estava no Benin, falando francês, e de repente olhou para mim, olhou para o céu, viu um azul lindo, que realmente chegou. Então essas coisas foram palavras muito fortes na minha vida. E realmente mais tarde, esse sonho se realiza e eu penso que foi uma coisa muito impressionante para mim. Quando... tá relampeando muito. De novo? De novo, relampeando. Fatumbi perto de nós, Xangô querendo... Exatamente, é impressionante o dia de hoje e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, no Benin, é muito difícil falar com o senhor. Quando eu vi aquilo tudo, eu fiquei... As fotos, tudo aquilo. E parecia que a força mesmo eu senti quando eu saí de Uidá, que fui mais para o interior. E eu me lembro, eu entendi que eu não sei nada do Jeje. Eu sou Nagô. E eu me lembro que existe uma cantiga, eu não sei traduzir porque são muitas palavras, muita coisa muito diferente. Existe um
toque. Eu só fui aprender a entender quando eu chego no Benã. Um ritmo chamado ramunha. Sim. Então, quando eu cheguei lá, eu lembrei disso. Aê, vodum epositado, vodum eposida-romé, vodum epositado. Vodum epositado, vodum epositado, vodum epositado. O Vodun está perto da gente, o Vodun está vivo aqui. Axé. Aqui. Eu estou toda arrepiada e fria. É impressionante. Ele atravessa o mar. E está na nossa memória, está dentro da gente. Então, eu aprendi muito, coisas ligadas muito ao lado. E tenho que aprender mais Iorubá. E quando eu faço essa viagem, eu faço uma viagem espiritual de volta. De onde tiraram meus ancestrais? Eles passaram, não foi tirado, eles passaram, eles não foram desembarcados. Eles foram primeiro transportados até ali, ao local. Porque quando eu cheguei, tem fotos, eles têm a foto aí, para o senhor ver, no não retorno, que eu já conhecia, que meu pai já tinha me falado, Fatumbi, sobre os desenhos, o que está ali mostrado, a partir do seu olhar de ida e de volta. Aquilo é muito forte, eu chorei muito. Tem muitas fotos. E quando eu vi aquele mar, meu Deus, quando eu vi aquele mar, como é que aquela onda bate? Eu fui entender, eles foram carregados, eles foram transportados por embarcações pequenas até o navio que está ao largo. Eu fui reviver tudo. Eu julgava que no forte o navio atracava, mas ali eu estava na beira da praia em Uidá. Eu não conheci o forte. Eu fui aonde estava o monumento do não retornados. Eu me lembro que na capoeira o senhor canta: botaram 500 homens lá no forte de ajudar. Dos 500 sobrou um pra história contar. E viva meu Deus, e viva meu Deus, camarada. É duro. O Forte da Ajuda, foi instalado pelos portugueses e os portugueses iniciaram o embarque de escravizados ali naquela região, e isso se deu muito próximo à queda de Oió, quando os Fon vendem os Nagô como escravos. E é dessa história que nós somos descendentes. Sim. É por isso que existe orixá na Bahia, é por isso que existe orixá no Brasil. Então não há como não reviver isso de uma forma muito emocionada. Mas a senhora ter estado lá é a vitória dos sobreviventes. Sim, senhor. A senhora Axé, a do é pé. filha dos que sobreviveram, e a senhora representa o axé dos sobreviventes. A do pé, meu. E a possibilidade de escolher retornar e passar por lá é uma vitória para nós. A do pé, meu pai. Porque... Então, é muito importante ouvir esse seu relato e ouvir o que a senhora viveu lá. Mas, enfim, eu já estou aqui emocionado. Orixá e Vodum. A senhora certamente viu esse lado do conflito entre os
os Fon e os Nagô estando lá, né? Como foi essa experiência, primeiro de perceber aquilo que Verger percebeu, que há uma continuidade. Como a senhora viu isso lá, de perto? Bem, eu de fato, eu vi a tese de doutorado dele, o fluxo e o refluxo. Quando eu saí um pouco de Uidá, onde está com certeza as embaixadas, etc e tal, a vida social, que eu fui para mais distante, eu identifiquei simplesmente, bom, primeiro eu comecei a observar o fenótipo. O fenótipo do povo do Benin, o senhor vai ver refletido no povo de Cachoeira. A cor da pele e o rosto. Principalmente, eu tenho foto para mostrar, do pessoal daqui da fundação, que foram a um evento social, e fizeram uma foto de minha filha do coração, porque é minha filha do coração. Ela dá um presente ao rei de Porto Novo, é o mesmo rosto, a mesma pele. E ela é da costa. Ela é uma outra história. Da de Souza, que sou eu. De várias gerações. Então, a cor da pele dela lá ainda traz a mesma característica de quando eu chego no Benin. Porque eles têm uma pele diferente daquela que o senhor vê das negras de Salvador. E o rosto arredondado do povo Nagô. O senhor vai ver os Nagôs aqui na Bahia, aqui em Salvador. E o senhor vai ver os Fon Cachoeira. Até o jeito do olhar deles são diferentes. Você entendeu? São diferentes. Então, o que acontece? Eu realmente me emocionei muito. Quando eu saí às casas, a característica. Agora, a minha grande emoção foi, como eu falei, quando eu cheguei ao Porto. E também, no caminho eu falo depois, do lugar que Francisco Félix de Souza botava os escravos até o não retornado. Isso eu vou lhe falar depois, a gente volta. A minha grande emoção foi quando eu chego em Uidá, porque minha mãe, o Mindareuá, tinha me falado que é uma outra cidade onde estão os palácios dos reis. Os palácios dos reis do Dahomey. Minha mãe, o Mindareuá, disse, Cici, o ar é pesado. A energia é outra. E, de fato, quando eu cheguei em Uidá, a primeira coisa, o senhor é uma distância enorme para chegar no palácio. O carro para muito distante. O senhor logo em vários idiomas. Não pode fazer foto. O senhor só pode ter a do cartão postal. Para o senhor conhecer detalhes, o senhor leva mais de 2 dias. Não é só o Louvre, não. O Louvre diz que leva 2 dias. Eu estive perto do Louvre e não tive a curiosidade de ir lá. Agora em setembro. Mas nesse, o senhor precisava de 2 dias e nós não tínhamos esse tempo. Sim. O que foi que acontece com Cici? Quando eu chego, é impressionante. Os palácios são construídos um a partir do muro do outro. Meu pai Fatumbi havia me ensinado a ler um pouco os panões. Está desenhado no panô. Porque eles vêm com os brasões reais, né? E as datas de cada um dos... E as situações. Para se passar num portal daquele,
Primeiro, o senhor tem que olhar o que está desenhado e pensar 2 vezes se o senhor vai continuar ou não, para bater aonde está. E geralmente, se o senhor for sem recado, porque ali só entra quem é chamado. É igual hoje dentro do culto de qualquer coisa. O senhor só entra se for chamado. Às vezes, a própria curiosidade é uma forma de chamar. E aí é onde se diz, foi ver pouco e encontrou muito. E lá ficou. Foi ver pouco e enxergou demais. Isso é o destino. Isso é o enredo de Olodumare. O enredo de Olodumare, que está sempre enredado com Ifá. Então, eu olhei, eu entendi o que foi que era, por que ele mandou eu entender aquilo. Para uma pessoa comum, o que é uma pessoa comum? Que vai como um turista, como um estudioso, ele quer... Ali tem muitas regras. Tem que se pensar muito se realmente quer ir. Hoje, no palácio, o senhor tem que acertar com as pessoas para conhecer. Lá dentro tem as pessoas que já foram indicadas para aquilo. O senhor entendeu? Então, o palácio foi no Abomé. Mas ela já tinha me falado. Até onde eu fui, é meio, como se dizia, cinzento, misterioso. Aquilo toma tudo, uma praça imensa, tem poucas coisas por perto, que tiver vai estar mais distante. Então, o que aconteceu? Eu entrei, olhei primeiro bem, e eu senti a força viva, porque, entre outras coisas, uma moça muito bonita, chamada Anique, muito elegante, junto com o intérprete, junto com a equipe que me recebeu. Então, eram 1000 coisas para ver. Mas aonde eu pedi para ser levada, tem as coisas que ela vai falar. Eu vou ouvir. E depois tem a coisa que eu quero estar lá para falar. Me mostrou muitas coisas. Eu estou observando. Era muita coisa para eu botar no meu computador. Mas tinha um objetivo. Então, uma das coisas do mundo que realmente me mostrou mais a personalidade foi quando eu vi um túmulo de um rei do tamanho um pouco maior do que a Casa das Princesas que eu tenho aqui. O que é a Casa das Princesas? É onde eu vi uma princesa, um Egbe do Orum, das crianças entrarem, e ali eu fiz uma casa. Eu fiz a casa por fazer, e quando eu cheguei lá, eu vi uma exatamente igual. Só que essa que me foi mostrada, ela é mais alta, alguns centímetros, e mais comprida. E toda pintada de branco, uma casa de 2 águas. Aonde o rei, é o túmulo de um dos reis, eu esqueço o nome, mas que o senhor sabe o que é Bancô? Bancô é a construção de tijolos, de argamassa feito com ervas e terra, lama. Ele endurece grudado e água. Só que desse rei ele matou 42 escravos e fez a argamassa com o sangue dos escravos. Porque eu tenho que explicar não, o senhor me desculpa. A natureza do povo Fon é muito diferente do povo Yorubá. Até o olhar deles são diferentes, são povos diferentes. São povos que a gente chama belicosos, de guerreiros.
Lá deveria, que eu não consegui estudar, é um povo eletizado. Eu aprendi que lá tem uns negros que mandam, os negros que obedecem. Isso para mim foi um choque. Os negros lá não são todos iguais. Eu pensei que na África fosse, mas eu já vi que é tudo diferente. Não existe isso, só na minha cabeça que existia. Não tem igualdade entre raça nenhuma. Pode ter a cor, o fenótipo, mas socialmente não tem. É o grande e o pequeno, não tem. Dificilmente vai ter um degrau entre o grande e o pequeno. Aí vai ser alianças, mas que isso vai ficar para outro momento. Então, quando eu chego, que ela me explica aquilo, eu sabia que eles eram sanguinários. A cultura europeia vai chamar bárbaro, sanguinário. A gente tem um monte de classificação e qualidades. Eu chamo belicosos, porque eles são assim. Eles são dessa forma. Eles guerreavam entre si, o senhor sabe muito bem. Esse povo, o Benin é uma faixa de terra, uma coisa pequena, em comparação às terras iorubás, que são muito maiores. Então, o que acontece? Iorubás é um modo de dizer, porque para mim a Nigéria tem a parte do Ibo, a parte do norte e a parte central. É totalmente delineada a diferença. Então, o que acontece? Era comum, se o senhor ler, meu grande amigo, professor Nicolau Parrés, quando o senhor lê O Rei, o Pai e a Morte. Eu tenho. E a morte, sim. O senhor vê o que o rei faz quando entra dentro do mercado. Sacrifica na entrada e na saída. Eu não sabia. Mas eu, quando fui Iaô, que ainda sou, o dia que o senhor pode sair na rua, o senhor primeiramente faz uma obrigação. Aí o senhor tem que ir em 3 locais. Primeiramente, o senhor vai no Santo Antônio da Barra. Quando se faz como é que eu digo, meu Deus? Muita coisa na cabeça. Aquela coisa, o santo da igreja é o orixá do candomblé. Bom, então tem que levar o Iaô lá no Santo Antônio. Ele chega na porta, ajoelha, faz uma oração e a pessoa que leva tira. Ele foi saudar quem na realidade? Foi pedir licença a quem? A Ogum. Ok? Depois que o senhor sai dali, o Iaô é obrigado, eu fui andando, os pés da gente ficam de calo. Só naquele momento que vai andando e vai da igreja de Santo Antônio na Barra, tem que subir até a Praça da Sé. Desce o elevador e vai andando até o Bonfim. Vai falar com quem? Ó, bata lá, na porta. Na volta, ele tem que ir na Conceição da Praia. Vai falar com quem? Oxum Iemanjá. Dali ele volta. Ele tem que fazer... E antes, ele tem que entrar no mercado. Ele tem que botar o dinheiro na entrada do mercado. O mercado tem 2 portas. Tem que ir pela da frente. Ele vai, bota o dinheiro, passa por dentro e quando ele vai sair, ele bota o dinheiro na de trás. Eu não sabia o que era. Quando eu cheguei no mercado, no Benin, é que eu fui entender. O rei fazia a mesma coisa. Entende? A gente faz diferente, mas mantém. Faz o sacrifício. O senhor entendeu? Então, quando eu cheguei, que ela me mostrou aquilo, eu fiquei assim, ele mata
sempre 4, eu tenho um olhar de 4 diferente, você entende? Do lado de Fá. O meu é um sim que não se discute. É um sim, o 4. 4 na entrada, 4 na saída. E quando... isso foi me explicado por ela, que fala tudo, que ali aquele monumento tinha sido erguido assim. Aí depois ela vê eu sair de junto dela, ela vai por trás de mim. Aí ela começa a ver, eu estou procurando algo, ela está atrás de mim para ver se ela descobre o que eu estou procurando. É quando eu encontro o Assem dos Reis. O Assem. Aí eu procuro, tem muitos Assem, mas eu reconheço de Berranzin. O Assem, que é um peixe. E Berranzin é aquele que finalmente, por pressões políticas, que a gente não está falando isso aqui, mas o senhor sabe melhor que eu, para explicar, faz ele escolhe, segundo ele, para terminar a luta, ele vai com 60 pessoas para, se eu não me engano, a Martinica. Ele faz o êxodo dele, ele sai e vai para o Caribe, para uma daquelas colôniazinhas, aquelas ilhas francesas. Mas ele faz uma carta. Na carta ele explica. Mas eu me comovi quando eu li a carta, porque eu vou entender a época e a cabeça da pessoa. Como é feita a cabeça, como é construído um ser humano, como o Senhor constrói aquilo. Como o Senhor constrói um caminho para aquele, por isso eu digo, os que nascem para mandar e os que nascem para obedecer. Aquilo é uma coisa impressionante. Ele pergunta onde estão quase 2.000 Amazonas que ele tem. Eles traduzem, eu não sei se é ranço. Eu sabia falar em Fon, aquelas guerreiras que cortam os inimigos com uma cutelada só. Elas é uma elite que tem de mulheres que elas aprendem a fazer isso e divide. Quando o senhor começa a ler o que chamam hoje Panô, mas que lá está na porta dos palácios, o senhor vê toda a história, são muitas histórias. Então, na carta dele, eles se sacrificam. É muito sangue aquele país. Por isso aquela coisa do ar no Abomé ser mais pesado do que ser diferente de Daçaromé, onde eu fui. Foi muito forte. Mas eu me descarreguei. Porque eu entendi. Eu entendi. O que acontece, o que é... Existe uma cantiga que o senhor canta. Caô, caô, Xangô da Rome, caô, cabeçile, Xangô da Rome, que eles não chamam da Romé, o Fon diz da Rome. Porque quando eles entram, o povo de Oió, escravizado, eles dizem a Xangô que não se esqueça dele. E essa dança o senhor não vê do lado iorubá. O senhor vê Jejinagô. Eles fazem assim com a mão. Entendeu? Então, eles cantam isso quando eles são jogados dentro do navio. E quando o senhor... Eu lembro quando eu estou ali, tudo isso me vem à minha cabeça. Será que se meu povo, a qual eu pertenço, tivesse chegado em outro lugar, eu estaria ali? Na frente do Assem do Rei, falando
dizendo que toda aquela coisa que eu tinha, todo aquele sentimento que a pessoa guarda dentro dela. Mas chegou a nós, o culto de orixá, chegou daquele jeito, por aquele caminho. Onde eu fui aprender isso? Em Ifá. Não no culto de orixá. Eu fui entender algo chamado compreensão em Ifá. Eu fui entender, aprender em Ifá. Primeiro orixá, orixá, ori, ori, orixá, edilerecoi. O primeiro orixá é o primeiro que nasce. Ele já sabe. Mas em culto de orixá não tem isso. Por isso, quando eu chego na frente, por que eu tiro aquela coisa que as pessoas têm? Eu não gosto de dizer nem raiva, ódio, não gosto de dizer rancor, nada. Mas eu tinha. Eu só fui tirar quando eu chego na frente do assento do rei e eu falo, e ela então, a Nick, pede a pessoa que sabe português para traduzir para ela o que eu estou falando, se eu estou falando com assim, em voz alta, como se ele estivesse ali. Eu faço assim pro assim dele, como se ele estivesse presente. Aí ele começa a traduzir. Quando eu consigo descarregar meu coração na frente do assim do rei Berranzin, eu olho para ela olha para mim e faz assim. Aí vem segurar minha mão, tá fria, parecendo uma mulher de gelo. Faz assim pra mim. Porque o senhor entendeu? Mas foi o que eu aprendi em Ifá. Eu não posso ter essa coisa. Eu fiquei leve. Depois que eu fiz isso, eu fiquei leve e fui-me embora conhecer outro local. Eu passo por Porto Novo, nem me lembro, Bia. Cotonou. Cotonou. É uma confusão de gente, de tudo. É um lugar que eu não queria viver. Muito. É um grande mercado, né? Eu não cheguei ao mercado, é um monte de gente, de tudo tá em Cotonou. Eu só fico tranquila mais quando eu chego em Porto Novo. Tô em Cachoeira, tranquila. Muito tranquila. Eu chego numa cidade, a cidade onde mora Zibabá. Eu queria lembrar o nome dessa cidade. Não foi. Eu já saí de Abomé. Ele não morava em Abomé. Se é Cotonou, é distante do Burburinho. Muito distante. Onde aí eu boto meu pé no chão, consigo andar no chão. E aquela areia, terra vermelha, ela não tem pedra. Eu tenho um problema nos pés. Eu ando descalço quando estou de santo. E eu entro na casa de orixá, o meu pé belisca. E eu senti muito fresco o chão. E eu me senti... É uma sociedade que só se o senhor for lá. E a primeira coisa que eu encontro uma mulher, eu saio com a esposa dele, que eu queria andar ou comprar algo, não sei o que eu quero. Talvez eu queria comprar um pano. Então, eu encontro uma mulher velha, sentada perto de uma árvore. Essa mulher é muito velha. Ela tem o cabelo todo cortado, que lá usa muito mais cortado do que o meu tá agora, mas eu cortei o meu igual dela. E ela só tem um olho. O olho dessa mulher, ela é rígida assim, não posso dizer a idade, porque uma pessoa velha lá, o senhor só sabe que ela é muito idosa quando ela mostra. Ela deve ter mais de 100 anos, essa não tinha. Não sei que idade essa mulher tinha. Ela só tem um olho e ela é uma mulher velha. E ela tá com as duas mãos assim
Ela só tem um pano na cintura, sentada na pedra, assim, sentadinha. E o que me impressionou, me chamou a atenção, que o lugar que não tem o olho é como se ela tivesse feito uma cirurgia, eu não sei, e ele é tirado. Só tem aquela carne vermelha e um buraco vermelho, e ela olha a pessoa assim. Ela não pisca, ela tá me olhando. Aí eu fui na direção dela. Aí a pessoa que tá comigo parou assim, eu saí na direção dessa mulher. A mulher tá sentada, a mulher me olha como se tivesse tomado um susto. Aí eu pego o dinheiro, tiro da minha bolsa. Primeiro eu saio dos pés dela. Depois eu pego o dinheiro, faço assim na minha cabeça, faço assim nela. A mulher para. Eu dou o dinheiro na mão dela e tomo a benção. Essa mulher falou tanta coisa que eu não entendo pra mim, mas falou tanta coisa, me rezou, falou tanta coisa, com dinheiro e com a mão assim, e a outra ficou de longe. Aí eu agradeci e saí, sem olhar para trás. Eu não sei se era gente ou não. Eu não sei o que era, eu sei que eu fiz. Eu sei que eu fiz. Isso foi nesse lugar, e tinha uma grande árvore no meio da cidade. Eu não me lembro que árvore era aquela. Era uma mangueira. E eu aprendi que ali, primeiro, aquelas frutas que caem, primeiro dá o vodum. Eu vi muitas oferendas pelo mato. Eu vi Legbar. Em 2 momentos eu vi Legbar no caminho. Legbar. Show. Agora, o que me arrepiou não foi Legbar. Foi Ogum. Assim. O assenta... Ai. O senhor sabe como é que eles desse lado, ou não sei no outro, eu só fui nesse. Como é que nasce o assentamento dele? Ele pega, muitos momentos, ferro de acidente. Sim. Eu não posso Acidente nem falar. de estrada. Pelo amor de Deus. Aquilo é. Imagina. Tinha mais de 1 metro de altura. Uau. Aquilo sim é arrepiante. É arrepiante. Legbar está nas entradas da cidade, como a gente aprende. Claro. Com o que meu pai Fatumbi ensinou. Ele tá com aquela roupa, né? Aquela volta. Ele tá ali, às vezes tem marido, tem tudo. Mas aí eu fui entender por que é que quando o senhor chega aqui na Bahia, no Brasil, o senhor, nas casas de cachoeira, o senhor para entrar dentro da casa, o senhor primeiro tem que ir onde está Ogum. E o senhor no caminho, o senhor tem que pegar, se alguém lhe ensinou, se você sabe, antes de você entrar, você tem que olhar e pegar uma folha que você achar. Tem que tirar uma quantidade, e quando você estiver chegando na entrada que você vê, você passa aquela folha no corpo todo, saúda, fala, e depois então põe sobre ele, saúda e entra. Aí eu fui entender quando eu cheguei no Bená. Foi que eu fui entender o porquê que se faz isso. Foi quando eu vi Ogum lá. Eu vi em 2 lugares, é arrepiante. Ele tinha de altura mais de 1 metro. E o outro era talvez, eu tenho 1,46 m, se fosse maior que eu. Eu tenho que lhe explicar. Um foi no Dahomey,
no Festival dos Voduns, que a gente sai da casa de onde está o Iroco está na frente do mercado de escravos, que era de Francisco Félix de Souza. O Iroco está ali. Eles fazem a obrigação para depois ir para uma cerimônia. Para o lugar dessa cerimônia, me levaram de carro porque eles vão andando. E como eu tenho isso, me levaram de carro e me sentaram na frente. Aí quando eu entro, que eu olho assim, é um barracão aberto, parecido com muitos que eu conheço. Quem é que está? Tem a entrada de Vodun e tem das pessoas. Do lado esquerdo está assentamento de Ogum. Enorme. Aí o senhor vê quando vem uma mulher, faz uma cerimônia, ela bota nitidamente dendê, otim, e a gente não, otim é qualquer bebida quente. Lá se usa muito rum. Eu esqueço o nome da bebida. Gin. Água e algo que é metade branca, metade amarela. Aí ela bota depois embaixo. É ele que está ali. O senhor vê. Aí depois que ela faz isso, dali um tempo, aí entra todo o pessoal que tinha feito uma cerimônia em Iroco, é que eles vão entrando por ordem. Aí o senhor vê, as pessoas de Vodun estão acordadas. Elas não estão em transe, elas estão apenas vestidas e traz nas mãos sua ferramenta, o seu totem do seu significado. Então, o que eu vejo? Primeiramente, vem o Dagbo, que entra num quarto junto com outro e traz um bichinho pequeno e faz uma obrigação nesse quarto. E as pessoas estão do outro lado, aí o público vem, enche o lugar do público, vêm os sacerdotes, muitos deles falam comigo, principalmente os de Lissá, me saúda muitos. Então, o que acontece? Ele chega e as pessoas ficam de longe e ele faz uma pequena cerimônia. E depois ele sai e começam a tocar, que já estão tocando antes, mas toca, aí ele saúda todo mundo, aí num toque que eu não entendo, muito de longe, em alguns momentos, o senhor entende algo ligado a Adarum. Lembra o Adarum, porque o Adarum o senhor ouve aqui no Brasil com 3 atabaques. Lá não são atabaques, são aqueles tambores pequenos que os iorubás também usam, que toca assim, rápido. Sim, toca assim? Sim, ok. Então, mas eu sei que tem tambores grandes, eu que não fui onde tem. Aí quando eles tocam isso, e o toque é muito rápido, as pessoas entram em transe todos ao mesmo tempo, igual aqui. Aí eles tomam uma posição no corpo diferente. Aí eles começam a dançar. Aí o senhor vê quando eles entram, aonde estava o Dagbo, e o mais velho sai com o bichinho na boca. Dança e vai passando para os outros. Nessa parte, digamos que tem umas 6, 7 pessoas, de mais velho a criança. A criança também entra em transe. Uma criança de mais ou menos 10 anos, do mais velho para o mais novo, é o último que dança com o bichinho na boca. Exatamente como eu já tinha visto na foto, a cabeça coberta, bota aqui sobre o pano, bota aqui e dança. Eu conheço isso, o senhor conhece, mas não podemos falar. Então, o que foi que aconteceu? Depois eles começam a dançar, aí eu vou identificar Sobô, que é o Xangô. Depois eu vou identificar Revioso. Depois eu vou identificar Sakpata.
E depois desse, no final, com espaço, eu identifico Aziritoboce. Identificável, o abebé e a faca. E Oxumaré, que não é Dan, não é Dambalá. Oxumaré de Savé, que eu aprendi com Mochadi, que era a pessoa que levava a maleta de meu pai Fatumbi com o produto para poder revelar as fotografias. Ele levava e ele é de Savé, ou Sabé. E me ensinou que lá é Jejinagô, que o Vodun de lá, que é Oxumaré, o arco-íris. E não Dan a cobra, como tem nos outros, o cá para baixo, né? Tem cá para baixo, há vários tipos de Dan. Oxumaré não, será o arco-íris. Então, há diferença. Então, de fato, eu vi o menino com, no caso, Oxumaré e Oxum. O senhor identifica nitidamente, ela usa branco, que entre os urubás ela também usa roupa branca. O abebé de metal, dourado. A faca curta, de lâmina curta, que é o obé, dourado. Agora, ela tem um bracelete prateado, cheio de furos, que não são I10. Eles têm uns furos aqui que tem uma porção de argolas pequenas, que quando ela dança, ela tem uma forma de dançar diferente. Aquele toque, aquele barulho do metal batendo, ele tem um som que o corpo dela dança e atrás dela a cobra dá botes. No Odu, que fala de encantamentos dela, ela encanta com coisas que ela usa. Ela tem o chaorô, que ela usa na cintura, ela tem nos pés, e ela, quando faz esse movimento com o corpo, ela encanta o Omolu. Tem outro, então, que ela tem I10, que quando ela faz assim, os sons encantam os macacos e o chaorô, muitos que ela usa na cintura. É outra história com os macacos. Ela encanta eles com o barulho, o brilho e o coisa. Então tem vários itãs e ela encanta o rei com todas as joias num terceiro itã. Então eu observei nos braços dela, não tem ideia, mas tem essa parte, um bracelete com furos que fazem barulho. E quando ela dança, que ela faz uns movimentos assim que eu não sei, aquilo faz no meio do toque daqueles meninos, porque lá tem jovens só para tocar. É uma coisa diferente de uma cerimônia. Porque aqui tem foto de cerimônias que tem tambores diferentes. Eles têm centenas de tambores a depender do culto. Então, isso eu estou falando do que eu vi no Abomé. Eu vi eles. Xangô dava... O senhor conhece pelo Oxê? Tinha então Jeje e Nagô. Saquipatá o senhor conhece, que é o Molu? Eu vi um muito característico deles, que chama Azauane, ou Azuano, na santeria. Azuano. Eu vi a roupa vermelha. Ele tem tipo um azê, que não é um azê, de icó, vermelho. Ele tem o cachimbo. Ele salta muito nas danças, que é diferente de Omolu. Ele está dentro do culto aqui no Brasil, mas é uma família de voduns. E sobre o cachimbo, o senhor sabe que todos os reis, eles têm um cachimbo. E dentro do meu tempo para trás, quando o senhor botava a gente desse orixá para ser iniciado, o senhor levava um cachimbinho e botava onde eles estavam recolhidos, porque Oxalá é recolhido num lugar e Omolu é em outro. Se o senhor tiver a casa, mas não mistura todos.
Não, como o senhor vê, não. Não mistura todos num lugar só, não. Tô. No meu, não. Porque um pega a coisa que o outro não pega. Mas isso a gente deixa pra lá, entendeu? Eu tô falando da minha casa que não mistura. E quando eu vi lá, aí eu fui lembrar, por que lá? Ele tem. Agora eu tô entendendo por que esse povo fuma e o outro não pode fumar. Aí eu fui entender a tradição que veio na memória dos escravizados. O senhor entendeu? Então eu identifiquei nessas cerimônias coisas que acontecem no meu, coisas que eu vejo falar. Tudo isso eu vi. Então, quando eu saio dali, que eu vejo essa cerimônia, as roupas, muita coisa das roupas, das danças, da forma, é parecido. Agora, um dos que realmente, orixá ou vodum, eu não sei o que é, me mostra muita característica, de fato, é o Xumaré. Tem danças e ritmo, coisas que o senhor canta, que o senhor vê ele dançar e vai lembrar. É impressionante. A forma, a pessoa onde eu estava no chão, chão batido. O candomblé que eu estava, o chão também era batido. Eu estava vendo tudo de novo essa semana passada. O que eu vi lá, o Xumaré fazendo a mesma coisa que eu vi lá fazer. Tem um vodum da água. Esse eu vi no documentário. Meu Deus, é pena que eu não tenho aqui para o senhor ver. É o mesmo que vem na cabeça das pessoas daqui, um vodum de água. Isso aqui, ó, esse movimento, o senhor diz, não, eu não estou acreditando. À distância, eu estou vendo isso aqui e vi lá. Eu não sei nem identificar o senhor. Então, sei que coisa de água. Porque to é água em fom. E tobo é o vodum da água. E Assi é esposa de. Azili é esposa de Tobô. Sim, senhor. Tobô se é esposa, né? Esposa de. Aí, então, como se diz, foi impressionante para mim quando eu vi isso. As similaridades. Essa foi, eu digo ao senhor, que é a emoção com o meu passado, a emoção da espiritualidade. Quando eu cheguei no monumento do não retornado, eu sinto a dor da ida deles como isso. Eu sinto aquela agonia, aquela tristeza. Nesse eu sinto a força do que veio. Agora, quando eu chego em Dassazomé, meu Deus, parece que é um outro mundo. O que se aprendeu de Dassazomé? Uma coisa que o meu pai Fatumbi, ele dizia que gostava. Porque tinha hora que meu pai Fatumbi, ele gostava muito de silêncio. Tinha hora que ele gostava de ficar sozinho, estudando. Tinha hora que chegava uma quantidade imensa de pessoas. Era muita gente, ele não tinha sossego. Ele era um velhinho. Então, ele recebia todo mundo muito bem. Ele era... A idade, o corpo era um velho, mas você sabe que ele é um jovem. Então, quando ele falava de Dassazomé, as fotos de Dassazomé que ele trouxe para mim, que ele falava do silêncio, da tranquilidade. Ele falava do baobá, a majestade do baobá. O que era o baobá?
quando o culto de Nanã, ele desce com os escravizados do lado de Gana, eles fazem um templo, eu não conheci. Um dos templos provavelmente mais antigos de Nanã é exatamente Dassazomé, mas eu não cheguei a ir lá. Mas eu fui num lugar das fotos dele, que ele tirou. Então, a primeira coisa que o senhor vê em Dassazomé são os baobás e o silêncio. Parece que é um lugar que mora poucas pessoas, mas ninguém vem lhe receber, a não ser o senhor ver os baobás e alguns locais que o senhor sabe que não deve passar porque tem uma cerca com mariô. Caminhos mariô. Depois é que o senhor vai ver 2 ou 3 crianças escondidas ali olhando. Olha eles aí na minha vida. A mesma coisa em Uidá. Olha eles me olhando. Bonjour, memé. Olha eles. Então, eles estão escondidos. Eles que vão dizer que tem pessoas estranhas. É claro que tinha um lugar em Dassazomé para dormir. Mas quando a gente chega, a pessoa que vai nos levar, que vai falar com a gente, é que a gente chega assim, não tem ninguém. Tem as casas, o senhor sabe que tem pessoa, mas a porta está fechada. A janela está fechada, eles estão nos cantos olhando. Aí os primeiros que eu vejo são as crianças, elas iam. E aqueles baobás, que eu vou aprender que é de Oxumaré, árvore sagrada de Oxumaré. A árvore onde os antigos reis era cavado de cima para baixo e o rei era colocado em pé, como os egípcios. É muito profundo esse trabalho do Senhor. O rei era colocado em pé dentro do tronco do baobá. Por que é profundo? Quando o Senhor vê que o mundo ele se inicia na África. E o Senhor vai estudar egiptologia. O Senhor aí vai confundir sua cabeça. Quando o Senhor vai ver os vodum todo no corpo dos faraós, no corpo das imperatrizes, eu boto a mão assim na cabeça. Eu fico muito arrepiada. Porque eles eram em pé, dentro do baobá. O senhor sabe o que representa Xumaré? No lado Iorubá é uma coisa, no lado Fon é parecido, é outra coisa. Mas aí se une, cada um com a sua explicação. Então o rei é a árvore do rei, era em pé. Depois o tempo passa, já não é mais assim. Porque eu não sei se o senhor sabe que os reis em Gana, eles não são enterrados, o senhor não sabe onde. E ele morre e leva 7 dias para enterrar. O senhor pega um documentário autêntico chamado O Enterro de Nana Achapong. E o senhor olha no documentário, cada dia o corpo dele tem um pano diferente, até fazer 7 dias. Aí o senhor vai entender o culto de Nanã. E aí o senhor vai entender que realmente vem de Gana. Porque Nana é rei e Nã é rainha. Ele é trazido pelos adoradores dela até Dassazomé, no Benin. Passa pelo Togo e vai ao Benin. Então, em Dassazomé, lá em cima, o senhor vem do Togo ao norte, tá Dassazomé, aí o senhor vai ver a majestade deles e o silêncio. E quando nós somos recebidos por autoridades de lá,
Ele pega uma cadeira, as meninas têm, me bota sentada junto de um baobá que tinha recebido obrigação. Infelizmente, elas que me levaram, elas me levam. Leva um cinegrafista. Agora, se a dona Cici, que está perto do cinegrafista, ela não ia dizer, mas ia mostrar. Que tem coisas que eu não sei se eu poderia dizer ao senhor aqui agora. Impressionante, porque o meu olhar não foi olhar nem do cinegrafista nem das meninas. É impressionante. E quando ele bota a cadeira, eu sento justo nesse baobá, que tinha recebido a obrigação, que estava cheio de ojais muito velho, alguns quase rasgando, mas ali grudado. Ele diz, esse é um jovenzinho de 280 anos. Aí o senhor vai dizer, Cici, como é que pode dar a idade dele de 280? A conta foi feita da seguinte forma. Eles me sentam junto do baobá, numa cadeira. Mas quem vai me ensinar, ele senta no chão, junto da raiz. Ele vira para mim e diz, o meu pai me disse que o meu avô contou que o bisavô dele viu esse jovenzinho. Pelas contas das idades que ele fala da família dele, ele dá, no nosso número, 280 anos. Ele disse, eu me lembro, eu não tenho ideia, ele devia ter a pessoa, porque é muito difícil uma pessoa negra, africana, o senhor da idade, é muito difícil, porque eles não demonstram. Mas no meu olhar leigo, eu daria a ele uns 60 anos. Mas ele deveria ter muito mais. Então, dali, ele me fala sobre o baobá. E depois me leva ao Palácio do Rei. Eu penso que ele me leva primeiro onde viviam os ancestrais. Que sempre se faz homenagem aos ancestrais, como ao Iroko. Mas entre o baobá e o Iroko, a diferença é outra. É árvore sagrada, é um dos 7 pilares do baobá, porque é o túmulo dos reis. O Iroko, ele agrega o espírito. O baobá, o corpo. Todos são sagrados. Um guarda o corpo, outro guarda o espírito. Então, ele me leva onde está. Porque, por exemplo, depois que ele me leva para o palácio. Ele me explica que o rei não estava ali porque estava fora. Mas depois veio o Correio Nagô e me diz outra coisa. Então, quando eu chego, um palácio bonito, enorme, muito similar às antigas, com uma casa branca, com uma senzala, 4 águas, construção de 4 águas, o senhor sabe, com aquela entrada da varanda, que o senhor sabe era onde o rei sentava e o povo ficava embaixo. Como tem na casa de Xangô da minha roça, a casa de Oxum Iemanjá, a casa de Oxalá, a casa de Oxóssi hoje já não está assim, a casa de Oiá, todas as casas, a maioria das casas da minha roça tem uma varanda, porque ela transmite a memória da África. Mas ela tem uma construção mais ligado ao jeje do que ao iorubá. O iorubá é um pouco diferente.
Então, porque isso me foi ensinado por Fatumbi. Tem a foto dos templos. São similares porque tem coisas de altura. Por exemplo, a casa de Ogum, o senhor não vai encontrar na Nigéria nenhuma varandado. Ela é uma casa grande com uma porta em xedé. A porta é baixa, tem 1 metro de altura. Mas o ser humano tem mais. Mas para o senhor ver Ogum, o senhor tem que se ajoelhar no chão. O senhor só entra abaixado. A pessoa não sabe. Não procura estudar, saber. Não entra, quem é doido? Isso é quando é a casa. Fora disso, é quando é no templo que o senhor vê. Como tem roças no templo, como tem na minha casa. Assim fora, que antigamente era nas árvores, dedicada como um matiçá. Então, quando ele me leva dentro do palácio do rei de Dassazomé, eu tiro o meu sapato, eu olho, entro, faço saudações e ele me leva até o trono. O que tem no trono do rei? A cadeira do rei. A cadeira, a mesma cadeira que o senhor vê dentro das roças de candomblé. Tem um pano, a mulher usa pano da costa. Eles têm o seu pano. Se o senhor chega no meio dos evês de Gana, tem uma diferença dos reis botar o pano. Os iorubás vão usar aqui. Isso. E amarra aqui. Exatamente. Então, o pano que ele tem, um dos panos, está sobre a cadeira. E um opá sobre a cadeira. Que quer dizer, o rei está presente. Eu fui e fiz a mesma coisa que se faz dentro do candomblé, na frente da cadeira do Pai de Santo, e estando ele ou não estando, abaixar a cabeça. Muita coisa eu fui aprender depois. Depois. Porque quando meu pai Fatumbi dizia, que vontade, qual o seu sonho de conhecer Cuba e o Benin? E a Nigéria? A Nigéria não. Por quê? Assim? Por quê? O senhor sabe que eu tenho muito medo do Boko Haram. O senhor sabe que eles tomam conta do norte. Bom, ao norte, quais são os assentamentos mais próximos deles? Vai ser Oió, Oxum, Xangô e Iemanjá. E tem Irauô, que é a terra de origem, segundo eles, de Ossan. Ossan também. Irauô, Ossan. Irauô. Irauô, que quer dizer estrela. E ele está muito ao norte. Então, é como se eu digo ao senhor, candomblé o senhor vai aprender política, sociedade e religião. A pessoa tem que entender da sociedade, tem que entender um pouco da religião. Então, o senhor tem que ir, aí o senhor vai para Ifá, a origem de Ifá. De fato, eu tenho vários, os próprios falam comigo, os nigerianos. Eles vêm e falam comigo. Então, eles tentam me explicar uma briga de uma cidade chamada Ilé-Ifé. Eterna briga entre urubás e muçulmanos. Seria o centro do mundo. Né? Fundado por Oduduá. O senhor sabe que eles têm aquela coisa de... É muito complicado, porque quando o senhor fala isso comigo, eu fui chamada pelo sheik para contar a história para ele. Um sheik mandou eu contar. Aí o sheik...
Ele vai me falar de tudo. Aí o senhor vai ver uns encontros que existem. É estudo para vocês eternamente. É claro Sim. que eu não vou chegar nem na metade. Então, eu estou lhe dando a resposta porque eu tenho medo de uma religião que está crescendo muito socialmente, porque é essa religião que está levando muito deles a conquistar coisas intelectuais, políticas. É essa religião que está levando. Eu não vou discutir isso, que eu não tenho nem cacife para essas coisas. Mas o seu irmão não acabou de voltar de lá? O que ele diz quando chega de lá? Não, já tem tempo que ele foi. Ele foi. Eu ainda estou entre os EVs, né? Sim. Eu ainda estou com o povo da Sazomé. Que eu faço toda essa coisa, eu lembro toda essa reverência dentro do palácio, né? E o que acontece? É uma das últimas viagens e eu me emociono muito, porque eu vou justamente onde vai Fatumbi. Sim. Eu sinto a força do culto de Nanã, que chega ali, dali é que ele vai se expandir para o lado de Urubá. É por esse caminho que ela entra, que eles têm um outro olhar dos voduns com essa outra, porque Togo também tem vodum, um pouco diferente, eles descrevem um pouco diferente. A gente, quando a gente imagina o orixá, a nossa semelhança, eles imaginam que a semelhança mais é 3 cabeças ou uma cabeça com 3 rostos. Porque ele diz, o vodum, ele olha para todos os lados, todas as direções. Então, ele vai construir, tem tudo aqui. Meu pai me deu essa oportunidade, não nas fotos dele, de outros estudiosos, entender por que o corpo é humano, mas quando chega na cabeça, 3 rostos. É porque olha por todos os lados. Há uma diferença. O senhor vai saindo de uma terra para outra, aí o senhor vai vendo, e no princípio lhe assusta. Depois o senhor vai juntando tudo. E eu acompanho, eu não vou dizer o senhor, não sou adepta do muçulmanismo, mas sou adepta das coisas, das cantigas, algumas cantigas ligadas ao culto de Oxalá, e algumas coisas que Oxalá fala e Ifá, que o senhor vai ver muito o que está no Alcorão. Há um Odu de Ifá, Otura Meide, onde Xangô vai viver entre os muçulmanos. E Xangô é um tempo de guerra, é um tempo de muitos conflitos, mas uma coisa chama a atenção de Xangô. Eles, como não tinham tempo, e eles têm a obrigação de rezar 5 vezes por dia, mas como durante a guerra eles não tinham tempo de fazer essa reverência, todo dia de manhã eles faziam uma oferenda ao sol, representando o Olodumare para eles, Alá, né? E por conta dessa oferenda, Xangô ficou muito encantado como, na verdade, aquilo era um pedido, primeiro, de desculpas, porque eles não podiam 5 vezes por dia cumprir a obrigação. Mas, ao mesmo tempo, era uma forma de unificar a comunidade e de trazer a humildade para a comunidade, porque, aos pés de Olodumare, todos eles eram devotos, né? Então, existe uma cerimônia em Ifá que nasce em Oturameji, chamamos Nangareu. E é interessante porque a cantiga da cerimônia tem alguns versos em árabe, e é uma cerimônia que Xangô traz para os iorubás porque, primeiro, nós louvamos Olodumare como sendo o único Deus
e o Sol é o seu representante maior, Olorum, é o dono da abóboda celestial, né? Mas o Sol também é uma metáfora linda de Olodumare, porque a nossa teologia acredita que tudo que existe no universo tem uma partícula, tem um axé de Olodumare. E a vida só existe por conta do Sol. É o Sol da onde nós tiramos a energia e tiramos o axé da vida no nosso planeta. Então, essa relação, seu irmão com o muçulmano Babalaô, na verdade, reproduz um Itã de Oturameji, onde Xangô, vivendo entre os muçulmanos, traz uma belíssima oferenda a Olorum, o Senhor do Orum. Eu, com isso, agradeço imensamente ouvir o seu testemunho, a sua viagem emocionante, porque eu sei disso, eu estive na África e não tem como, para nós, ter um significado muito especial esse retorno. E, acima de tudo, ter um significado especial, ver a potência do sorriso no rosto daquelas crianças e daquelas pessoas. É sempre para nós um sol energizador, né? Então, eu tenho certeza que para a senhora essa foi uma viagem existencial e foi uma viagem de recarregar as baterias de axé e de muita vida. Por isso que eu lhe digo mais uma vez, tem muita vida, Iacici, e vamos vivê-la juntos. Vamos louvar juntos a herança dos nossos ancestrais. Muito obrigado pelo seu depoimento, muito obrigado pelas suas palavras e, acima de tudo, pela emoção delas. Eu queria te dizer uma cantiga, meu pai. Eu não tenho como lhe agradecer, mas o Senhor me falou nesse instante. A primeira cantiga. Alá, Alá Orum, Alá, Babaico Palada. Alá Orum. E a segunda é Araie, Babão Djedje, Baba Muriu. Araie, Babão Djedje, Baba Muriu. É muito Alá, muito Deus, porque é muito Ifá. Isso é uma palavra de Ifá que diz: onde quer que você esteja, os olhos de Deus estão sobre você. Olha o que você vai fazer. Então, não tem como desvencilhar. É muito forte essas palavras do Senhor, porque um dos abebés de Oxalá tem a forma do sol. Mas eu não conhecia o que o Senhor me ensinou agora. Eu entendo, sim, que o primeiro momento da água de Oxalá tem que ser de madrugada, 3h30. Antes do sol nascer? Sim, senhor, nesse pedaço. E a gente reza até o sol sair, durante a água de Oxalá. Então, não tem por onde dizer não ao que o senhor falou. A similaridade. Um dos reis da família de Xangô era muçulmano. E por isso o povo de Xangô não deve botar porco na boca, como eu não boto. Nem eu. A do pé, meu pai, a do pé. A do pé. Eu só posso lhe agradecer e pedir saúde, prosperidade, anos de vida, e agradecer a Olodumare, agradecer a Ifá, eles terem colocado o Senhor na minha vida num dia que eu não sei como nem como foi. Eu sei que o Senhor apareceu. Todo encontro é de dois, Iá. Eu que agradeço, eu me sinto abençoado e toda vez que lembro que temos o mesmo orixá e, acima de tudo, o mesmo Odu, eu só posso agradecer a honra de conviver com a senhora e aprender com a senhora todo dia. Muito obrigado. Mão do pé. Mão do pé, meu pai. Ibaú. 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 Axé, o caô, cabieci Axé, e acessi. a do pé, meu pai.